Olá, meus queridos alunos do Colégio Militar de Manaus e também agora meus queridos alunos do EAD, do ensino à distância. Nós estamos também agora com esta missão de estarmos agora no terceiro trimestre e fecharmos o terceiro trimestre também com os nossos alunos queridos do ensino à distância. Aos meus alunos que já me conhecem, né? E a esses novos alunos que estão me conhecendo agora, quero dar a minha alegria de estarmos de volta aqui para mais um trimestre, o terceiro e último trimestre do segundo ano, né? E espero que todos estejam com saúde e que estejam com alegria também de concluir mais este ano, né? Então, nós vamos a nossa aula de História da Arte agora para o neoclassicismo. Aos meus alunos, nós finalizamos, nós vimos a parte do barroco, né? E vamos agora para o neoclassicismo, ok? Vimos também com os meus alunos algo sobre semiótica, sobre a Gestalt, que para mim foi muito gratificante a gente poder ver algo mais durante os nossos estudos no segundo ano. E hoje nós vamos dar continuidade. Ora, como vimos no barroco, né? O barroco ele veio se contrapondo, vindo contrário ao Renascimento. Lembram-se disso? Então, o barroco ele veio como uma arte de contra-reforma. A própria Igreja Católica criou o barroco como uma arte de contra-reforma. Que contra-reforma, professor? Ora, durante o Renascimento, nós tivemos a Reforma Protestante. E lá no Renascimento, né, a Reforma Protestante, ela pegou para si muito da ideia renascentista, né? Muito da ideia renascentista. E a ideia renascentista principal que a Reforma Protestante pegou para si foi a ideia de que todos tinham o direito à razão, todos tinham o direito do conhecimento e, portanto, todos deveriam ter condições de ler a Bíblia. Todos poderiam ler a Bíblia e que a Bíblia era para estar acessível a todos na língua local. Nós sabemos que a Bíblia só podia, durante esta época, ser lida ou mencionada em latim, né? Ou em hebraico, aramaico, ou no original grego, né? Ou no original grego. E que a maioria das pessoas sequer sabiam ler em inglês, em italiano, em francês, ou seja, na sua língua local, quanto mais ler a Bíblia. Então, a Bíblia estava ali de uma forma elitizada só nas mãos do clero, né? Só nas mãos daqueles que detinham o poder na igreja. E, portanto, a Reforma Protestante pegou esses ideais do Renascimento para si. E, portanto, logo que a Igreja Católica, né, como a gente disse também, a Igreja não brigou com o Renascimento, pelo contrário, ela trouxe para ela, né, a Igreja trouxe para si própria todos os artistas do Renascimento. Sobretudo, a gente viu que muitos dos artistas do Renascimento foram financiados. A Igreja foi, durante o Renascimento, talvez a maior financiadora de obra de arte, né? A maior marchand de obra de arte, dentro desse sentido. A Igreja, então, ela assim que ela pôde refutar as ideias renascentistas, a Igreja cria uma outra forma, um outro modelo, que foi o barroco. Ok? Muito bem. E o barroco, ele saiu de 1600, né? do século XVII, e foi até mais ou menos essa época que nós temos aqui, 1750. Né? A gente viu que o barroco se transformou também no barroco rococó,
né, com muita influência francesa, e esse barroco rococó também foi o barroco que chegou no Brasil, ok? Muito bem. E aí, para ser contrário ao barroco, surge o neoclássico, o neoclassicismo. Ora, então, o que é isso? É um retorno ao Renascimento. O neoclassicismo é um retorno ao Renascimento. Ora, se o barroco foi contrário ao Renascimento, o neoclassicismo agora, mais jovem, digamos assim, é um novo clássico, neoclássico, um novo clássico, uma nova forma de se verificar e de se valorizar a arte greco-romana, a arte clássica, a arte da Grécia Antiga e da Roma Antiga, a arte helenística, né? A arte helenística, a arte helena, como a gente estudou, e a arte helenística. Quando eu digo arte helena, eu estou falando apenas da arte grega pura. Quando eu falo arte helenística, eu já estou falando de todos os cantos em que a Grécia foi e levou, principalmente com a configuração, né, do grande conquistador Alexandre o Grande, né? O Alexandre o Grande levou a arte grega para várias partes do mundo, várias partes do planeta. E quando essa arte grega se fundiu com essas localidades, nasceu uma arte helenística. Então, a própria Roma, quando invade a Grécia, né, mescla, toma para si tudo que era dos gregos, inclusive a cultura e a arte, e aí, agora, a arte greco-romana é uma arte helenística, né? Não é mais uma pura arte helena, é uma arte já da fusão, e Roma levou essa cultura grega, essa cultura clássica, essa cultura helenística para outras partes do mundo. Muito bem, então para se contrapor a esse barroco, surge o neoclássico, né? O neoclassicismo. E o neoclassicismo, ele pontua, né? Ele pontua que é a volta ao greco-romano, que é a volta aos padrões do Renascimento. Professor, mas por que o neoclassicismo aí o senhor colocou o academicismo? Muito bem, é porque é durante o neoclássico que surgem as academias, né? As academias de belas artes, né? Os locais de estudos acadêmicos, os locais de estudo de arte, passam a ser feitos agora em escolas, né? Essas academias, as primeiras academias de belas artes, com esse cabedal, né? Com essa função academicista, com essa função neoclássica, surge na França, né? Sobretudo em Paris, né? E as primeiras academias são criadas por Napoleão Bonaparte, né? Então, veja bem, assim surge o academicismo, e as academias, elas vão dominar por longo tempo o mundo das artes. E as academias vão dominar com mão de ferro, com muitas regras. As academias é que vão dizer o que é arte e quem é artista. Só era artista e só era obra de arte aquilo que a academia dizia que era. Então veja bem que os artistas agora estão fechados, né? Estão proibidos de levar sua arte. Ok? Então, por isso surgem as academias de belas artes. Ok? Essas academias colocavam que só era pintor, só era escultor, só era arquiteto, só era artista, aquele artista que passava por um longo período de estudos e técnicas e que fosse capaz de pintar, de esculpir, né? De produzir tal qual a perfeição dos grandes mestres do Renascimento. Se não fosse como Michelangelo, se não fosse como Leonardo da Vinci, se não fosse como Rafael Sanzio, né?
Se não fosse como as tartarugas ninjas, se não fosse como as tartarugas ninjas, ora, esse não era capaz de ser um artista. Então, os moldes acadêmicos eram muito tecnicistas, ok? Embora nós não temos, né, na arte e nem na história como precisar um tempo que começa alguma coisa e um tempo que ele finaliza, a gente propõe que o neoclássico surge mais ou menos em 1750, né, e vai mais ou menos, existe neoclássico até hoje, né, e vai mais ou menos até 1850, com esse glamour todo do neoclássico, 1850, ok? Muito bem. Então, dando continuidade, o neoclassicismo ou academicismo, que agora você entende porque também é chamado de academicismo. A função da arte é elevar a moral e o ânimo, né? Os artistas acadêmicos tinham essa característica, diferente até, digamos assim, muitas vezes do Renascimento. O neoclássico, ele enfeita, ele promove o glamour, o artista promove o glamour, levanta as características, o heroísmo, a configuração patriótica, o amor à pátria, né, a honra, a elevação do Estado acima das próprias necessidades do cidadão, né? Que o Estado é mais importante. Então, o academicismo tem esse fator, né? Volta da arte greco-romana, já falamos, formalidade e racionalidade, né? Claro, se é acadêmico, se é neoclássico, se é a volta dos valores do Renascimento, então a racionalidade é greco-romano, a razão, o equilíbrio entre as cores, né? Equilíbrio. Lembra, no Renascimento, nós tínhamos o equilíbrio, nós tínhamos a simetria. Isso vai continuar no academicismo. A simetria, o equilíbrio entre as cores, expressa fortes emoções. Claro, emoções. Não tão emoções voltadas para as características do barroco, que é muito mais emocional, mas emoções, né? Nós temos como forma arquitetônica o Panteão de Paris. Vamos ver aí algumas obras como do Jacques-Louis David, um dos principais nomes, principais nomes do neoclássico, o Juramento dos Horácios. Vamos ver outro grande inovador do neoclássico, que é o Ingres, com a grande odalisca. Exaltação dos valores greco-romanos, né? Exaltação dos valores greco-romanos, já falamos isso também. A beleza idealizada. Veja que o neoclássico, o academicismo, ele faz uma beleza idealizada. Ele é naturalista? Ele é naturalista. Mas ele não segue a visão natural, né? A visão natural do naturalismo. Ou seja, se ele está sendo pintado uma pessoa, ou um local, ou alguma coisa, o artista vai idealizar a beleza, né, daquela pessoa figurada. Porque para o academicista, para o neoclássico, a beleza, né, como era para os gregos, é fundamental. Então, ele não vai colocar os defeitos na sua obra, ele vai tentar enaltecer, ele vai tentar fazer com que ele vai, digamos, entre aspas, exagerar nas qualidades da pessoa figurada, do objeto figurado, tá? Então, exaltação dos valores greco-romanos, beleza idealizada, sem marcas do pincel, aquela coisa lisinha, aquela coisa bem, né, cores pastéis, né? E um ar solene, né, de solenidade nas pinturas, na escultura, na arquitetura, um ar
formalista, não formalista no sentido de mais formal, e não formalista como é a obra de arte, né? Aqui é formal mesmo, a forma é importantíssima, né? A forma é importantíssima. Temos aí também outro elemento de arquitetura, que é o portal de Brandemburgo, né? Na Alemanha, ok? Temos aí o Panteão de Paris, ok? Veja as características, veja o valor formal, tá? Não formalista, como a gente concebe a obra de arte, mas formal, tá? O valor formal, ok? Muito bem. Temos aí do Ingres, a grande odalisca, ok? Então, o Ingres, a gente vai ver, ele vai modificar algumas coisas, alterar, mas a gente falou que a beleza é idealizada. Então, a grande odalisca, você verifica exageros de proporção, exageros feito de propósito pelo artista para gerar um corpo da mulher, um corpo mais, digamos assim, feminino, mais sensual, talvez. Então, até as formas, né? Se você vê as pernas, elas são alongadas, não convém ser reais, naturalista total. Então, os quadros do neoclássico, os quadros academicistas, eles têm uma beleza idealizada. É como se eles fossem um Photoshop, né? Vai tirar e vai tentar melhorar. É como se fossem os nossos Photoshop atual. Então, nós podemos dizer que os artistas academicistas neoclássicos, eles se utilizavam, entre aspas, do Photoshop da época. Eles eram os próprios aplicadores do Photoshop da época. A encomenda foi feita por Carolina Murat, né, irmã de Napoleão. Esta obra despertou uma grande admiração e sobressai das outras obras de Ingres, pelas suas superioridades da linha e do desenho sobre a cor. A grande curvatura das costas nuas nasce na linha do pescoço, cortando a linha dorsal e terminando nas nádegas voluptuosas e cheias, né? De propósito, para dar um valor mais sensual para a odalisca, né? Veja que é toda uma concentração de estudos. Lembra do Renascimento, que nós tínhamos as formas geométricas, as formas matemáticas, a matemática, as ciências adentra na arte exatamente no Renascimento? E aí, para dar esses valores de algo perfeito, de uma beleza estética perfeita, né? Você vê que tem círculos, triângulos e tudo se encaixa de uma forma harmônica, ok? De uma forma harmônica. A beleza das coisas, né? As colocações, né? do rubi, de riqueza, ok? De ouro e rubi, de coisas preciosas, ok? Para dar essas características. Grande odalisca de Ingres, 1814, ok? Fantástico. Outro quadro de Ingres que segue o mesmo padrão, né? Veja que essa perna aqui, o artista ele põe, mas ela não está configurada de forma natural, naturalista, né? Com certeza, se fosse uma fotografia, se fosse uma fotografia, nós não tínhamos como ver essa imagem dessa forma. Essa imagem, uma fotografia, ia ser diferenciada. Então, ele desloca, né? Desloca além do normal, do natural,
para dar uma visualização, pelo menos em ideia, melhor. Então, é a beleza, como a gente colocou, né? A beleza idealizada. A Banista de Vaupisson, tá? 1808, do Anglais. Temos aqui, né, uma obra de arquitetura neoclássica, Os Portões de Brandemburgo, na Alemanha. Foi encomendada pelo rei Frederico Guilherme II, da Prússia, né, quando a Alemanha ainda era a Prússia, como um sinal de guerra, e construída por Karl Gotthard Langerhans entre 1788 e 1791. Tendo sofrido danos consideráveis na Segunda Guerra Mundial, o Portão de Brandemburgo foi totalmente restaurado em 2000 e 2002 pela Stiftung Denkmalschutz Berlim, Fundação de Conservação dos Monumentos de Berlim, ok? Então, um detalhe, em cima do portão, ó, essa biga, né? Biga da Vitória, né? Muito bem. E temos um grande nome aqui do neoclássico. Talvez o maior nome do neoclássico, que é o pintor francês Jacques-Louis David. Pintor francês do neoclássico, nasceu em Montauban, 1780. Confundiu aqui, tá confuso isso aqui, tá? A foto do Anglais com o do Jacques-Louis David. Então, esquece isso aqui, mas serve para o Anglais, ok? Muito bem, serve para o Anglais. Ok? Aí sim, temos o Jacques-Louis David, serve para o Anglais, aquele ali, muito bem. Temos o Jacques-Louis David, aquele que eu estava falando, que talvez seja o grande nome, né? O grande nome do neoclássico, né? Foi considerado pintor da Revolução Francesa, mais tarde tornou-se o pintor oficial do Império de Napoleão. Durante o governo de Napoleão, registrou fatos históricos ligados à vida do imperador. Suas obras geralmente expressam uma vibrante realismo, mas algumas delas exprimem fortes emoções. Muito bem. O Jacques-Louis David, ele era oriundo da Revolução Francesa. Então, veja bem, quando Napoleão assume o poder, ele não gostava muito do Napoleão, não. Mas qual é a dele? Como ele poderia se contrapor a Napoleão Bonaparte? E Napoleão fez dele logo o principal artista da sua corte. Napoleão reconhecia muito as habilidades, né, de pintura do Jacques-Louis David, neoclássico por excelência, pode-se dizer. Então ele, durante a Revolução Francesa, ele levou um golpe de espada, né? Ele tinha uma escarface aqui, uma cicatriz. Ele levou um golpe de espada aqui, o Jacques-Louis David. Os seus quadros, eles giram muito dentro daquilo que a gente falou, né? Enaltecendo o Estado, enaltecendo o imperador, enaltecendo e colocando valores, principalmente da Revolução, valores patrióticos dentro dos seus quadros, ok? Então, suas obras geralmente expressam um vibrante realismo, mas algumas delas fortes emoções. Está aqui um dos grandes quadros do Jacques-Louis David, Bonaparte atravessando os Alpes, de Jacques-Louis David. Veja aquilo tudo que a gente falou do neoclássico, está impresso aqui. Então, olha o tamanho do imperador Napoleão Bonaparte. Cara, esse cavalo é enorme, mas parece até que ele é maior. Por quê? Para aumentar o glamour, aumentar a valorização do imperador, né? Veja que Napoleão também, a história, não sei, né? Mas a história não narra muito que Napoleão é esse cara aqui com características de artista de cinema hollywoodiano, né? Aqui, ó, parece um lutador, um grande
né? Um artista hollywoodiano. Então, veja que Napoleão não tem barriga, não tem nada, né? Então, a figura do imperador, a beleza idealizada do cavalo, o cavalo podia até ser bonitão, isso eu concordo, né? E toda uma conotação para imprimir a coragem, a honra, a força do imperador. Olha, esse quadro aqui é Napoleão atravessando os Alpes suíços, né? O primeiro que tentou atravessar os Alpes suíços, né, foram os bárbaros, né, que tentavam invadir Roma, né? Então, se a gente verificar que atravessar os Alpes gelados suíços não é nada fácil com a força militar, né? Então, Aníbal, né? Lembrei o nome do cara, eu estava tentando lembrar o nome. Aníbal, deixa eu botar aqui. Aníbal foi o único, né, que juntou uma quantidade de outros bárbaros para enfrentar Roma, e ele perdeu muita gente, perdeu muitos dos seus elefantes de guerra atravessando os Alpes suíços. Mas aqui nós vemos Napoleão Bonaparte atravessando os Alpes suíços, né, de forma poderosa. Veja que nada o imperador dá ordem para ir à frente, olha, à frente, para trás ninguém fica. Olha, então até a capa do imperador está mandando subir, ir para a frente, né? O braço do imperador, as crinas do cavalo, né? O rabo do cavalo também está empinado, também tudo é para a frente, ok? Tudo é para a frente. Então veja a idealização da beleza e do poder que Jacques-Louis David fez aqui com Napoleão Bonaparte, né? Um quadro enorme, né? Tem mais de 2 metros assim, né? Acho que uns 4 assim, é um quadro enorme. Veja que também parece que veio do céu assim um raio poderoso, né? Algo assim fantástico, magnífico, e cravou o raio do céu, mandado talvez pelo próprio Deus, pá! E na rocha cravou os grandes nomes de conquistadores, né? Então aqui não dá para ver todos, mas cravou aí Alexandre o Grande, né? Foi cravado aqui no original, tá? Alexandre. Aí depois César. Aí depois, né? Carlos Magno. Se eu não me engano tem Aníbal. Carlos Magno, né? Foi o último imperador da França. Carlos Magno. Se não for, não atende não. Carlos Magno, né? Aí vem do céu o outro, Aníbal. Tá aqui Aníbal, ó. Aqui, ó, Aníbal. E depois de Aníbal, que está atravessando os Alpes, como fez Aníbal? Bonaparte. Olha, ele juntamente, poderoso, ele mais acima de todos ainda, olha. Poderoso esse Napoleão Bonaparte. Veja a idealização da beleza, ok? E esse quadro foi interessante. Esse quadro foi feito por Jacques-Louis David, né? Jacques-Louis David, que era o artista oficial da corte do imperador Napoleão Bonaparte. Só que quem encomendou esse quadro foi o rei de Espanha. O rei de Espanha, querendo dar um presente, eles trocavam figurinha. Napoleão dava cavalos para o rei de Espanha cavalo para Napoleão. E o rei de Espanha, querendo fazer um agrado a Napoleão, pediu para o próprio Jacques-Louis David, fazer esse quadro gigantesco para dar presente a Napoleão. Napoleão gostou tanto, que pediu para o Jacques-Louis David fazer mais uns 5 ou 6, não sei bem o certo, 5 ou 6 quadros desses, né?
5 ou 6 quadros desses. Então, veja bem, né? Veja bem, Napoleão viu esse quadro e disse, caramba, tá tão bonito, olha aí o bonitão aí, tô tão perfeito. Faz o seguinte, faz mais 5 ou 6 quadros desses, só muda o cavalo, né? E aí você vai ver, é por isso que você vê esse quadro, e às vezes pensa que é cópia, mas não, é do Jacques Louis David mesmo, né? De várias cores, você vê que muda as cores, né? Os cavalos mudam também, né? Tem a famosa máxima, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, né? E aí você vê esse cavalo e diz, mas não tem nada aí, mas está aí, ok? Então, veja que esses cavalos são diferentes. O quadro é o mesmo, né? Não, aliás, a forma do quadro é a mesma, né? A pintura mudou, alterou, ok? Esse é o Jacques Louis David. E outro quadro fantástico do Jacques Louis David. Lembra lá na frente? Falou que quadros que geram muita emoção. Outro quadro fantástico é A Morte de Marat, né? A Morte de Marat. Quem foi Marat? Marat foi um político, né? Um político, um líder revolucionário da Revolução Francesa. Um político, líder revolucionário. E como eu já disse, o Jacques Louis David, ele fazia parte. Então, o Marat, para o Jacques Louis David, era alguém muito querido, o Marat. E a morte do Marat foi algo assim, o assassinato dele, né? Ele foi assassinado, foi algo assim muito difícil para o Jacques Louis David. E o Jacques Louis David põe uma beleza idealizada. Veja que estamos falando de morte e de um defunto. Mas no quadro, ele parece tão terno, parece tão santo, não parece alguém que está morto. Parece mais um Marte, parece mais um Cristo, parece mais a imagem de um santo. Tanto é que as suas mãos, braços caídos, tá? Os braços caídos, o Jacques Louis David tirou da Pietà, do próprio Jesus Cristo, da Pietà do Michelangelo, ok? Olha os braços caídos. Da mesma forma, ok? Dos braços caídos. Muito bem, Marat está com uma carta. O que aconteceu de verdade? Marat, ele tinha uma doença de pele, né? Talvez a psoríase, ok? Uma doença de pele ele tinha. Então Marat constantemente estava numa banheira com seus, não sei, sais, ervas medicinais, para tentar limpar a pele com essa enfermidade, né? Veja que no quadro você não vê doença de pele, né? Porque, como um Photoshop que eu disse, ele não vai manchar a pele do mártir, daquele que o Jacques Louis David queria enaltecer, que era o Marat, né? Um líder revolucionário, com as feridas, né? Mas ele põe ele no seu banho, sabendo que ele tinha esse problema, ok? O que aconteceu? Uma mulher chamada Charlotte Corday, a Charlotte Corday, ela se aproximou de Marat e quase que foi sua namorada, ou chegou a ser sua namorada. Mas a Charlotte Corday, ela era uma espiã monárquica. Ela era uma espiã da monarquia. E a Charlotte Corday, além de querer descobrir nomes de mais pessoas envolvidas na Revolução, a Charlotte Corday adentrou e Marat começou a colocar nomes, a escrever, né? E quando ele menos esperou, a própria Charlotte o esfaqueou. Olha, esfaqueou. Desde que você não vê aquele sangue derramado, né? Porque isso ia dar uma característica feia. Olha o Photoshop. Ia não dar uma característica, não, é algo como se fosse de santo. Você ainda vê a faca caída aqui embaixo, ó. A faca está embaixo, caída aqui, ó. Então, o Marat, né? O Marat, ele foi feito com esse intuito. O Jacques Louis David põe aqui Marat David, ok? Então, é como se você tivesse chegado agora
e visto a cena. É como se você próprio, ou você própria, fosse a Charlotte Corday. Você é o único que entrou nesse instante, nesse momento, e pegou o assassino, a assassina. A Charlotte Corday. Está aqui ela, olha. Um quadro mais atual, né? Charlotte Corday, depois de matar Marat, pintura de Paul Jacques Aimé Baudry, né? Então, veja, a faca, né? A faca empunhalada, né? É uma outra pintura, é uma outra visão, mas é a Charlotte Corday, e você é como se fosse ela aqui no quadro de Jacques David. É a visão da Charlotte Corday, ok? A visão da Charlotte Corday. Muito bem, quadro fantástico do Jacques David. Temos aí o Triunfo de Marat, uma gravura popular da época de Marat, sendo suportado por uma alegre multidão após a sua absolvição. Isso antes, né? Então ele era muito querido dentro dos seus iguais, né? Temos outro quadro aqui do Jacques David, que é a coroação de Napoleão Bonaparte, ok? Então, diz a lenda que Napoleão tomou das mãos do Papa a coroa e ele mesmo se autocoroou. Deve ser verdade, porque o Jacques David põe exatamente isso aqui. Ele mesmo se autocoroou. Napoleão, como é o principal, Jacques David sempre faz isso, né? E o neoclássico, como ele é a principal figura aqui, ele está bem centralizado, né? Como os arcos romanos, aqui também bem centralizado, ok? Como no Renascimento, a quantidade de pessoas são bem simétricas, é equilibrado o quadro, ok? E temos um quadro fantástico aqui do Jacques David, né? As Sabinas, tá? 1795 a 1799, um quadro gigantesco de 3,85 m por 5,22 m, né? Do Jacques David. Esse 1801 aqui não tem não, tá? Foi erro. Foi erro. É essa data aqui, tá? 1801, erro. Desculpa, era para ter tirado isso. Muito bem. Mas esse aqui é do lado do Napoleão atravessando os Alpes. Esse sim é 1801, tá? Do Napoleão. Então a gente vê aqui as Sabinas, né? As Sabinas. O que é esse quadro As Sabinas? As Sabinas são essas mulheres aqui que estão se degladiando. De um lado, os exércitos romanos. E aqui, o próprio fundador de Roma, Rômulo, né? Rômulo e Remo teria sido amamentado, olha aqui, a loba aqui que amamentou Rômulo e Remo. A loba de novo aqui, ó. Esse é o exército romano, né? O que aconteceu? O exército romano tinha um problema nos seus primórdios. Em Roma tinha muitos homens, mas tinha poucas mulheres. Então os romanos fizeram uma festa para que os outros povos, né? Os outros povos pudessem vir e enfim, como os sabinos, e vir festejar com eles, e para que eles pudessem casar com as mulheres, né? A intenção era que os homens romanos pudessem constituir famílias com as mulheres, né? Mas o rei, aqui é Rômulo, né? Aqui o rei é Tácio, tá? Tácio, o rei Sabino, tá? Eles então teriam ficado, não concordado com essa ideia, só que na hora em que os romanos tiveram uma oportunidade, eles raptaram as mulheres sabinas, né? E aí o rei Sabino Tácio, né? O rei Sabino Tácio, esse cara aqui, eles custaram muito para ir atrás de tentar trazer de volta as suas mulheres, né? Foram 3 anos. Imagina, já dizia El Chan, depois de 9 meses você vê o resultado, né?
Então, imagina, 3 anos. Então, quando eles chegaram, suas mulheres sabinas já eram esposas dos romanos, né? E eles já tinham filhos, netos do rei Tássio. Então, veja bem, a gente vê aqui Ercília seria esposa de Rômulo, e Ercília seria filha de Tássio, o rei Sabino. Então, o rei romano, Rômulo, né, fundador de Roma, e o rei Sabino, né, aqui, uma terra chamada Alba, né? Então, você vê que ela está aqui, as mulheres estão preocupadas, ó. Como diz aí? Cuidado com os teus filhos aí, ô Rômulo. E aqui, papai, seus netos. Vamos parar com essa briga aqui. Ercília, filha de Tássio e esposa de Rômulo, ok? Aqui outras mulheres sabinas também, com seus filhos, né? Essa mostra, olha, é meu filho, é Sabino também, né? Entendeu? E aí você vê as crianças, ó, parece que elas estão olhando para nós. Olhando para nós. Essa mulher aqui mais antiga, mais velha, ela abre, né, os seios com a ideia de dizer, não, Rômulo, chicoteia a mim, mas para com essa briga. Essa outra que pede, ó, também, está olhando para nós também e pedindo clemência, né? E aí a gente verifica que com Ercília aqui começa a haver um entendimento, né? Começa a haver um entendimento. E Ercília tem até uma característica que nos quadros de Jacques Louis David, nos quadros acadêmicos, né? A mulher é sempre vista como aquela da emoção, aquela que só tem os sentimentos, as emoções. O homem não, o homem é da guerra, o homem é da ação, mas desta vez, até com o caráter másculo aqui, Ercília se interpõe e põe moral aqui nessa casa que está meio bagunçada, ok? Aí você verifica que as coisas começam a modificar. A glade, que é essa espada aqui, de Tássio, já está abaixada. O próprio Rômulo já não está pendendo muito a utilidade. Você veja que é suavemente que ele segura a sua lança, né? A sua lança. Aí nós vemos aqui um general romano também já guardando a espada, este aqui controlando o cavalo, né? Você vê aqui, deixa eu ver, ó, levantando os chapéus, enfim, os caps aqui, né? Esses caps aqui levantados, ó, significa que a guerra está sendo parada, né? A guerra está sendo parada. Ó, o general guardando as armas aqui, ó. Então, dentro desse ínterim, você verifica que o general guardando as armas e o cavalo parece estar olhando para nós, o observador, ok? Um cavalo do general e o outro cavalo está sendo controlado, também parece olhar para nós. A mulher também parece olhar para nós, o espectador, né? As crianças parecem olhar para nós, o espectador. Ó, todas as crianças. E Ercília, né, fazendo a defesa de todos, pedindo para parar, ok? Então, um quadro fantástico, as Sabinas, ok? Então, eles tiveram que chegar a um entendimento aí, essa situação, né? O outro quadro do Jacques Louis David, né, é o juramento dos Horácios. Também é a mesma questão, né? Os Curiáceos, né, e os Horácios, os romanos, Horácios, né, dentro de uma luta. Aí a questão, os trigêmeos aqui estão jurando ao pai que vai para a guerra e vai ser vencedor. Os três aqui, né, os trigêmeos. Mas o interessante é que a mãe, a filha, né, um desses aqui
possui mulher que é dos curaços, do inimigo. E essas mulheres aqui, né, são curaços. Outros, a filha Horácio, existe o marido que é dos curaços, o marido que é do outro, do inimigo. Então está um impasse familiar. Então, novamente, é aquilo que a gente falou do Jáculo e Davi. Ele está colocando aqui que, mesmo tendo os problemas familiares, mesmo o Estado está acima de tudo. O Estado, o mais importante é cumprir com o seu dever. Deixa de lado o familiar, o emocional, mas o Estado é o que é mais importante. Verifique que o rei Horácio aqui, olha, tem na palma da sua mão o ponto de fuga. Todas as linhas vão para cá, para as palmas da mão do rei. Todas as linhas. Se eu pegar essa linha aqui e botar uma régua, ela vai parar aqui. Se eu pegar essa linha aqui, botar uma régua, ela vai parar aqui. Todas as coisas, o rei é a figura central, para demonstrar o poder real e o poder do Estado, né? Tudo bem dividido como convém ser, a simetria, ok? Os filhos, o filho homem aqui, ele afasta a mão da senhora aqui, porque ele quer ver as espadas, né? Já o menino, mesmo assim, preparados para a guerra, ele quer olhar as espadas, ok? E aqui nós vemos também, olha como é que é o neoclássico, né? As mulheres, de uma maneira toda delicada, de uma maneira toda educada, né? Cheio de etiqueta, chorando, triste, porque os filhos vão para a guerra, os filhos vão debater com os irmãos delas, ou com o marido dela, de outras aqui, que são irmão delas, ok? E aí você verifica a formalidade. Se fosse um quadro realista, nós vamos ver ainda, se fosse um quadro realista, a gente ia ver essas mulheres arrancando os cabelos, né? Teu filho indo para a guerra, tu vai ficar como? Está gritando e dizendo, ele não vai não para o rei, e o rei dizendo, quem manda sou eu. O quê? No meu filho quem manda sou eu. Aí assim, isso não ia dar certo, esse negócio. Mas é mais ou menos por aí. Você vê como é o neoclássico, ok? Tem toda a história aí, ok? Toda a história deste quadro, tá? Muito bem. Davi celebra a arte, a vida e a moralidade da Roma antiga. A República Romana estava em guerra e a disputa devia ser resolvida por um combate mortal entre 3 irmãos romanos, os Horácios, e 3 irmãos inimigos, os Curiaces. Davi mostra o momento dramático em que os Horácios juram diante do pai sua lealdade ao Estado, afirmando que estão prontos para morrer pela pátria. Mas a história apresenta um difícil dilema moral, pois um dos irmãos Horácios é casado com uma irmã dos Curiaces. E uma irmã dos Horácios está noiva de um dos irmãos dos Curiaces. Eles irão escolher o alto sacrifício e a lealdade à República acima dos laços familiares e das emoções pessoais. Viu? Esse é o neoclássico. Ok? E nós fechamos aqui o nosso neoclassicismo com a Alexandre Cabanel, tá? Nascimento de Vênus. Veja as cores, né? As cores bem límpidas, não poderia ter marcas de cores, de pincel no neoclassicismo, ok? Então, tá? A gente vai continuar na próxima aula, ok? E aí a gente fecha aqui o neoclássico, pelo menos essa parte. Obrigado a todos meus queridos alunos do 2º ano, né? Meus alunos já que me conhecem, do querido Colégio Militar de Manaus. Hoje estamos no AVA, né? Nessa colocação. Eu quero agradecer também aqueles alunos que não me conhecem, né? Que é os alunos do EAD, de que estamos em tempos um pouco difíceis, mas que estamos prontos
e tranquilos para vencer, né, mais essa missão de poder ajudá-los de alguma forma no conhecimento, né, sobretudo na história da arte. Essa história maravilhosa, essa história que nos ensina muito, que é a história da arte. Muito obrigado a todos, ok? A todos vocês, meus queridos alunos, e até mais.